Olá, pessoal, aqui é o Portal Vermelho, recebendo hoje o Adilson Araújo, que é presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, para falar um pouco aí como foi esse ano e algumas questões que são importantes para a classe trabalhadora e para o movimento sindical. Então, Adilson, obrigado por receber o Vermelho, e eu queria começar pedindo que você falasse um pouco sobre esse ano de 2023. A gente teve avanços significativos, né, para o país, para a classe trabalhadora, com a chegada do presidente Lula, com a eleição do presidente Lula, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre quais leis, medidas e ações, tanto do ponto de vista do Poder Executivo Federal, quanto do ponto de vista do Legislativo, ou até do Judiciário, que você elencaria como tendo sido os mais importantes nesse período, principalmente para a classe trabalhadora brasileira. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade dessa participação ao Portal Vermelho, em especial a Priscila Lobregatti, a Elis, que contribui com essa parceria com a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Eu diria, Priscila, que são muitas as emoções. Primeiro, eu confesso que é importante que a gente possa, no preâmbulo, tecer algumas opiniões sobre a conjuntura que nós vivemos e vivenciamos, né? Nós estamos diante de um momento histórico marcado por uma instabilidade econômica que já tem tido um efeito devastador, sobretudo a partir da decomposição da ordem mundial hegemonizada pelos Estados Unidos. É verdade que assistimos uma transição geopolítica com maior protagonismo da China e, evidentemente, que cumpre papel importante essa articulação entre os países que compõem o BRICS, Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Eu penso que as circunstâncias desse redesenho na geopolítica, evidentemente que custanciado por uma polarização intensa, ascensão da extrema-direita e guerra de ocupação, nos cobra uma profunda reflexão. Mas, em se falar de preâmbulo, eu acho que antecede, antes mesmo de falar de 2003, falar dos signos e dos significados, né? O Brasil inaugurou um ciclo mudancista em 2002, pavimentou um caminho para um novo projeto nacional de desenvolvimento. Nós alcançamos resultados importantes do ponto de vista da ascensão social, dos programas sociais, do aumento da massa salarial, da geração de emprego e renda, fazendo com que o Brasil, ao final de 2014, reunisse condições para ser uma das nações com a menor taxa de desemprego, uma das menores taxas de desemprego no mundo, a taxa de 4,3%. E, evidentemente, que tudo isso foi marcado por um alicerce fundamental, sobretudo sustentado por um projeto vocacionado a dar atenção à classe trabalhadora, ao povo pobre, sobretudo aqueles que mais necessitam. O hiato que colocou o Brasil em uma encruzilhada, ele surge a partir dos sopros daquilo que se denominou no Oriente Médio, enquanto Primavera Árabe, nos Estados Unidos ocupa Wall Street, e aqui no Brasil ganhou a forma de Jornada de Junho. A Dilma estava ali em junho de 2013 com uma popularidade de 77%. Então, logo iniciava as manifestações Não Vai Ter Copa, a sua queda foi um tanto vertiginosa, né? Isso, evidentemente, por todo um arcabouço que vem desde a Operação Lava Jato, aquela certa política assintosa de medir custo Brasil, de medir risco Brasil a todo instante, e o sistema de espionagem que foi denunciado pelo jovem Snowden e também manifestado pelo Assange do Wikileaks. Eu penso que o golpe ele subtrai o mandato da presidenta Dilma Rousseff com o propósito de introduzir uma agenda de neocolonização, né? Esse arcabouço regressivo ele dificultou por demais a nossa vida, porque depois de uma luta secular,
o que se viu com a implementação da agenda ultraliberal foi exatamente promover a desconstitucionalização dos direitos alcançados pela Constituição e pela CLT, porque o golpe se traduziu, de algum modo, naquilo que a gente denominou no livro do nosso amigo jornalista e escritor Humberto Martins, de um golpe do capital contra o trabalho. Então, 2023, ele é o prefácio de uma reconstrução, né? Nós tivemos uma vitória épica, embora num ambiente muito complicado e de muitas dificuldades, porque o Bolsonaro, além de fazer as maldades possíveis e impossíveis, ele utilizou toda e qualquer rubrica para tentar a sua reeleição, né? Foram expedientes diversos, desde o orçamento secreto ao orçamento aberto, sem contar a aberração e a sua negligência. No terraplanismo, ele foi algo que, diria assim, é um mal súbito para a população, porque a negligência do governo fez com que o Brasil assistisse aí ceifar mais de 700 mil vidas, muito decorrente do descaso, do descompromisso com a vida das pessoas, da insensibilidade gritante de um governo neofascista, de um governo vocacionado a lamba-e-botas do imperialismo americano, e colocou o Brasil numa situação de colapso. Eu penso que 2023 ele vai nos cobrar algumas reflexões, mas eu considero que era bom a gente triangular para a gente falar mais e melhor sobre os diversos assuntos. Certo. E você, o que você destaca, então, assim, a partir da perda que o Brasil teve nesses últimos anos, a chegada de Lula à presidência e as mudanças que já houve, né? É um primeiro ano, mas já houve bastante coisa positiva, e inclusive do âmbito mesmo de novas leis, né? Por exemplo, a gente teve a questão da uma aprovação recente numa das comissões do Senado da redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Teve a lei também que estabeleceu a igualdade salarial entre homens e mulheres para a mesma função. Enfim, a gente já teve alguns avanços, né? A diminuição da inflação, o aumento do emprego, né? A valorização do salário mínimo. Enfim, tem uma série de questões aí que eu acho que já melhorou muito o ambiente, né? De maneira geral. Quais os aspectos que você destaca assim, como tendo sido os mais importantes de avanço que a gente teve nesse ano? Então, Priscila, parafraseando Antônio Gramsci, ele vai dizer: o desafio da modernidade é viver sem ilusões, sem se tornar desiludido. Evidentemente que todo e qualquer cidadão, toda e qualquer cidadã de plena consciência jamais iria esperar alguma coisa de bom de um governo, diria, ultraliberal, neofascista, vocacionado à subordinação e prestador de serviço aos interesses do capital, sobretudo o capital especulativo e o rentismo. Bolsonaro é esse retrato, né? Não quero nem adicionar a mediocridade guediana, que, do ponto de vista da economia, foi uma tragédia. Certamente, no plano da atividade econômica, eu considero que o Paulo Guedes deve ter sido reprovado em muitas matérias. E o seu traço à frente da economia no Brasil foi uma tragédia. Se tem uma coisa que ele soube bem servir, foi a remessa de lucros para os paraísos fiscais, porque ele foi o principal avalista desse esquema de saqueamento dos recursos que deveriam estar no Brasil e que, na modalidade da transição offshore, se colocou praticamente quase um PIB fora do país. Por outro lado, é isso. A gente foi vítima de uma agenda extremamente regressiva, né? O governo Temer, somado ao governo Bolsonaro, patrocinou um arcabouço regressivo de grande intensidade. As contrarreformas trabalhista,
da Previdência, a terceirização generalizada e restrita, as múltiplas reformas que se deram através de portaria, decretos e medidas provisórias, levaram o país ao fundo do poço. O que se assistiu foi um verdadeiro caos, diminuição da massa salarial, redução do posto de trabalho, crescimento da precarização, da informalidade, sem contar o estágio degradante, com muitos casos apurados através de inúmeras denúncias de trabalho análogo à escravidão, né? Houve uma restauração sob as bases da tese de que o trabalhador teria que escolher se queria receber salário ou ter emprego, e sustentado sobre essa visão um tanto liberal, se tentou emplacar um contrato de trabalho denominado Carteira de Trabalho Verde e Amarelo, que instituía o trabalho com carteira assinada sem salário. É o caso do trabalho intermitente, entre tantas outras modalidades que se tentou impor a todo custo, a toque de caixa, no sentido de asfixiar, de rasgar a Constituição, bem como a CLT. Eu penso que o governo Lula ele traz esse desejo de recuperar tempo perdido. O seu programa de reconstrução e transformação do Brasil reivindica aspectos importantes que foram consagrados na agenda da classe trabalhadora de 1º de junho de 2010 e ressaltada em 2022. Eu penso que a agenda da classe trabalhadora ela proclama um novo curso para o desenvolvimento do país. É claro que o Lula chega com essa energia, mas entre a boa vontade, e é sempre bom lembrar que de boa vontade o inferno está cheio, nós temos aí o tranca-rua, né? Nós temos um Congresso extremamente venal, conservador, que advoga os interesses do grande capital, né, que segue promovendo o saqueamento do cofre público na medida que impõe a todo tempo, né, pressão sobre o governo para que o governo possa liberar emendas e mais emendas, e destina pouca atenção ao debate principal, né? Você imagina que se a gente consegue aprovar o arcabouço dentro desse ambiente de complexidade, mas ainda assim a imposição de um limite do déficit zero, isso cria dificuldades para um curso mais acelerado do ponto de vista daquilo que almeja o nosso povo, né? Está muito claro, pô. A Constituição Cidadã de 1988, entre tantas coisas edificantes, sobretudo o Sistema Único de Saúde, ela previu de forma muito concreta a possibilidade do Brasil caminhar de forma acelerada para a constituição do tão desejado estado de bem-estar social. Está muito claro para todos nós que um país que chegou a deter a condição de sexta maior economia do mundo não deveria permitir, sob hipótese alguma, o analfabetismo, milhões de pessoas sem ter um prato de comida. Então, essas garantias, do ponto de vista do desenvolvimento social, elas precisam estar no centro de um governo democrático popular. E as lições elas não estão muito distantes. A previsão de queda em 2021 era da ordem de 11%. Isso era a previsão do Fundo Monetário Internacional. Por que a queda do PIB foi de 4,1%? Porque nós investimos 220 bilhões, que foi dinheiro que foi destinado ao auxílio emergencial e que voltou rapidamente para os cofres públicos. Porque ninguém que ganha salário mínimo bota dinheiro na poupança. Salário mínimo é uma injeção na economia que muito distante daquilo que muitas vezes termina o patrão não fazendo, né? Tipo a Ford, que ganhou incentivo fiscal, ganhou terreno, ganhou benefícios, e terminou da noite para o dia fechando as portas e indo embora do país. Então, eu penso que o Lula tem esse olhar visionário, recupera, né, o diálogo sobre a integração com os países de todo o planeta e vai se reposicionando na medida também que vocaciona uma agenda de expectativas que se aproxima mais dessa camada mais pobre, os trabalhadores assalariados. São muitos os processos que nós assistimos e acho que política de valorização do salário mínimo, igualdade de oportunidade entre homens e mulheres,
né? A correção da tabela do imposto de renda, ainda que não seja aquilo que o governo prometeu, que é isentar em 5 mil, já cria as condições para a gente ir esperançando a nossa gente, né? Como diria Paulo Freire, a esperança é revolucionária, sigamos abraçados à esperança. É isso aí. E uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, pegando um pouco mais sobre a CTB em si, né? A central recentemente completou 16 anos, né? E já como segunda central com maior representatividade sindical do Brasil. A que você atribui o êxito do projeto da CTB e quais os desafios que você acha que estão colocados para esse próximo período? Olha, então, eu sou da opinião que nós estamos diante de uma crise. E essa crise ela tem repercussão na vida dos povos em todo o mundo, mas, sobretudo, na vida da classe trabalhadora, que é vítima do desemprego, da precarização, da informalidade, da falta de perspectiva desse estágio avançado da crise global do capitalismo, que ainda sugere uma importante recessão. É verdade que a crise ela vai reclamando também uma mudança de postura. Eu sempre tenho dito que o mundo contemporâneo reivindica menos Adam Smith e mais Karl Marx. Está claro e evidente que a salvaguarda do mundo em crise é o Estado pleno, o Estado grande. É assim a vida toda, não vai ser diferente, né? As teses do Estado mínimo, elas já foram derrotadas de muito tempo. Então, eu penso que, no caso brasileiro, está claro para a gente que nós temos uma questão principal, que é a luta pela redução substancial da taxa de juros, né? A manutenção dessa política de uma certa autoridade e autonomia que ninguém concedeu ao presidente Roberto Campos Neto, ela precisa ser desconstituída. Nós precisamos caminhar, né, para uma redução importante da taxa de juros, porque esse elemento é um fator, diria assim, preponderante para a retomada da reindustrialização do país, né? Uma indústria que já teve participação no PIB de mais de 30% e que hoje se reveza entre 9%, 10%, 11% e que não se coloca na condição de efetivamente garantir a competitividade e a estabilidade plena da indústria da transformação. Nós temos um agro que é pop, né? Mas nós temos também uma agricultura que é pop, rock e samba, mas assim, são elementos fundamentais. Então eu sou da opinião que nós temos que dar atenção. Atenção, a ambição do presidente Lula é retomar no PAC, um programa de aceleração do crescimento, que pode contribuir muito para a retomada da indústria da construção, para a indústria naval, para a engenharia nacional, para a política de conteúdo local. Tudo isso, evidentemente, que sofre algumas incongruências, dado o fato de que nós temos um Congresso extremamente conservador. Mas eu penso que nada mais justo que, diante da encruzilhada, a gente possa celebrar alguns pactos. Eu sou defensor de que nós devemos realizar um pacto entre a produção e o trabalho. Nós queremos uma indústria nacional fortalecida no tamanho daquilo que representa hoje a economia de commodity, né? Então, nós podemos desenvolver tecnologia. O mundo todo voltou a atenção para o problema da crise climática. Nós temos a Amazônia, nós temos potencialidades de trabalhar como ninguém no mundo uma política assertiva de enfrentamento aos gases poluentes, né? Carbono zero, energias limpas e renováveis, empregos verdes, potencializar não somente essa cadeia que responde a uma questão que coloca o mundo em aflição, mas eu diria também que as decadências, as insuficiências decantadas
na pandemia, revelam que será central para o próximo período a instauração de forma acelerada, de forma programada e planejada, o complexo econômico industrial da saúde. O exercício desenvolvido pela China no mundo reclama com que o Brasil possa exercer esse mesmo protagonismo no continente latino-americano e caribenho. O Lula é um porta-voz importante. Vejam vocês, à luz da ameaça do conflito entre a Venezuela e a Guiana, foi feita uma reunião entre os dois presidentes, o presidente da Venezuela e o presidente da Guiana, e decidiram um encontro com o Lula para tratar dessa agenda da paz no continente. Então, assim, o Brasil pode exercer esse protagonismo, né? Aquilo que se viu assistir na pandemia, faltou máscara, faltou álcool gel, faltou unidade de terapia intensiva, faltou respiradores, faltou oxigênio. Esse Brasil do Rio Grande do Sul, Amazônia, tem capacidade de produzir isso tudo, formar juventudes, centro de formação tecnológica, que não precisa um doutorado para fazer máscara, álcool gel, equipamentos hospitalares, abastecer os tanques de oxigênio. Então, a gente pode criar uma musculatura para promover, eu diria assim, uma radicalidade consequente, né? Fazer com que o Brasil seja esse porta-voz da esperança. Eu sou muito entusiasta disso e acho que a grande relação que a gente deve construir é exatamente isso. Um pacto do governo democrático popular com o povo e um pacto do povo com a produção, para que a gente possa criar uma nova mentalidade, né? Ou seja, apartar esse complexo de vira-lata dessa malfadada ideia de que a gente tem que seguir dependente de uma política de grãos, que eu penso que isso não agrega tecnologia, inovação e não potencializa o Brasil para tudo aquilo que o avanço tecnológico possibilita para a construção de um mundo mais humano, menos desigual. Sou esperançoso nisso. Perfeito. E falando especificamente mais da CTB em si, né, como é que você vê essa questão do crescimento da central nesses 16 anos de criação, né, e a condição que ela assumiu, né, de ter esse protagonismo, essa representatividade sindical? A que você atribui a esse êxito num momento em que a gente tem muitas dificuldades no meio sindical, né, e, por outro lado, a CTB tem tido bons resultados? A que você atribui essa situação? Então, a CTB se renova. O nascimento da CTB é a resposta ao esgotamento daquilo que se viu nascer na década de 80. Né? A CTB é a grande novidade que brota de um gostamento daquilo que se denominou novo sindicalismo. Eu diria que a CTB é uma central contemporânea, alicerçada em propósitos inovadores, e não é por menos que nós nos consideramos, e temos muito orgulho de dizer que nós somos a central sindical que mais cresce no Brasil. Não paramos no tempo, evoluímos, sustentando bandeiras que para nós foram fundamentais, tanto para a transição política, né? Eu sempre sou enfático em dizer, concebo da opinião que jamais o presidente Lula seria eleito nos marcos da pulverização do sindicalismo. O pluralismo sindical, ele certamente serviria para promover fraturas, diria assim, muito indigestas ao sindicalismo. E diferente disso, é exatamente ancorado na defesa do artigo 8º, da contribuição sindical e da unicidade, que esse movimento sindical se fortaleceu. Se fortaleceu ao ponto de contribuir efetivamente para vitórias políticas fundamentais para um redesenho nesse Brasil um tanto atrasado de 3 séculos e meio de escravidão. Então, o Lula sabe disso. Né? Nós tivemos um encontro com o Lula, num dado momento, que o Lula disse, olha, eu vivia falando de que o movimento sindical brasileiro ficava atrelado à carta de Del Lavoro e de Mussolini.
E confesso que preciso fazer uma crítica. Getúlio Vargas foi visionário. E eu tenho essa mesma opinião, né? É exatamente a materialidade de uma política de salário mínimo, da Constituição da Justiça do Trabalho, da CLT, de um ciclo mudancista que ancorou o Brasil durante décadas, com um crescimento entre 30 e 80 no patamar do crescimento chinês de hoje, que deu ao Brasil essa pujança. O Brasil foi copiado por muita gente. É claro que as mudanças políticas e dada a agenda que se instituiu, sobretudo com a implementação do neoliberalismo, se trabalhou numa perspectiva de levar o país ao flagelo, né? Tanto social quanto econômico, já que as teses defendidas por esses agentes sempre foi de subordinar os interesses da nação aos interesses do capital externo. Eu penso que a CTB ela se consolida enquanto um grande projeto sindical nacional, porque ela soube mais do que ninguém suportar as investidas da crise. A crise eclode ao final de 2007, no ano que nasce a CTB, e ganha mais fôlego em 2008. E a CTB foi crescendo, né? Ajudou na eleição do Lula 2 vezes, ajudou nas eleições da Dilma por 2 vezes, seguiu contribuindo com a eleição do Lula, esteve atenta e ambientada nas lutas de rua, no rolezinho na porta de fábrica, sempre presente no chão da fábrica, na organização no local de trabalho, desenvolvendo uma política de formação contínua, interagindo com a organização sindical no Brasil e no mundo. Isso, evidentemente, que ajudou, né, nesse reforço. Eu diria que a CTB ela soube dosar a boa dose política, né, fazendo usufruto do bom energético, né? Não quero fazer a propaganda aqui, mas alguma coisa deu asas à CTB, e eu penso que foi muito esse espírito de estar próximo da entidade, de dialogar com os sindicatos, né, de enxergar de que a classe trabalhadora ela é a força motriz das transformações. Então, cumpre um papel importante os sindicatos voltar a atenção para a sua classe trabalhadora. É claro que o ambiente político brasileiro ele utiliza de uma máxima dita lá atrás por Margaret Thatcher, indicado a Fernando Henrique, que Fernando Henrique não conseguiu, mas Temer e Bolsonaro consagraram, né? É preciso quebrar a espinha dorsal do movimento sindical. E eles seguem satanizando, demonizando. Nós precisamos seguir vivos. Por quê? Porque é do DNA da luta sindical. Se a gente considera que a greve de Chicago, a greve dos operários de Chicago, em 1886, levantou a bandeira da redução da jornada de trabalho para 8 horas, nós não podemos conceber que, em pleno século XXI, trabalhadores, prestadores de serviço, as diversas modalidades, através das plataformas, dos apps, estejam trabalhando 14, 15, 20 horas, ou seja, esse trabalho à exaustão, ele remete a uma nova modalidade, que é a escravidão contemporânea. Daí a necessidade da gente fazer voz. Eu penso que a CTB segue coerente, porque a nossa política sindical é orientada no sentido da gente promover a radicalidade consequente. Nós apoiamos o governo Lula, mas não abrimos mão de pressioná-lo no caminho das mudanças. Nós queremos uma indústria nacional forte, nós queremos as empresas públicas exercendo um papel importante, seja no fomento à construção, seja no fomento ao fortalecimento da agricultura familiar, seja nas potencialidades que nós podemos desenvolver sempre o empreendimento Petrobras, resgatar a Eletrobras, entre tantas outras empresas que podem, né, potencializar toda e qualquer possibilidade desse Brasil ser uma grande potência. Felizmente,
organismos de pesquisas vão sinalizando as potencialidades, né? Já tem gente dizendo que o Brasil vai se constituir em quinta maior economia em 2030. Nós estávamos na 12ª, já estamos na 9ª. Mas, assim, precisamos nos concentrar, porque é fato. Antes da pandemia, 1% dos mais ricos concentravam 28% de toda a riqueza. Passada a pandemia, 1% já concentra quase metade do PIB. Então, assim, tem que... Evidentemente que o mercado vai seguir ganhando, o mundo é capitalista. Agora tem que desconcentrar, tem que distribuir. E para isso a gente vai precisar ter um organismo sindical forte. É claro que nós passamos ainda por muitas dificuldades, sobretudo com a perda da principal fonte de receita do movimento sindical, a contribuição sindical. Mas está em debate a possibilidade da retomada do custeio e tudo que nós reivindicamos, para finalizar, é o direito livre, né, liberdade e autonomia, para que a gente possa definir entre os trabalhadores a melhor forma de garantir a sustentação material para as suas entidades sindicais. Isso não é nada absurdo, até porque, por exemplo, eu sou bancário há 37 anos, funcionário do Itaú Econômico, o Itaú em banco, e hoje a Convenção Nacional Coletiva dos Bancários já estabelece a contribuição negocial. Essa contribuição negocial, ela passa por uma consulta, a categoria se manifesta, aprova, os bancos recolhem a contribuição para fortalecer a organização sindical, a Confederação Nacional dos Bancários faz a distribuição e faz chegar a cota parte dos sindicatos, das federações, da confederação, e isso tem ajudado a gente seguir fazendo com que a locomotiva não fique parada na estação. É isso. Com certeza. Perfeito, Adilson. E por último, eu queria pegar um gancho aí de uma questão que você colocou, porque, enfim, a classe trabalhadora, não só no Brasil como no mundo, está passando por uma série de transformações muito rápidas, né? Você citou a questão da precarização do trabalho através dos apps, né, dos aplicativos, e a gente também agora tem essa de agora não, já tem um tempinho, né, mas enfim, ainda é uma coisa que está sendo debatida, que são os impactos da inteligência artificial também no mundo do trabalho, né, o que está aí por vir. Então, eu queria ver se você podia fazer uma breve análise, assim, sobre como é que você acha que o movimento sindical deve se preparar também para essa questão, porque é uma questão que está chegando, né, a gente sabe que a tecnologia avança, mas, em geral, ela avança em favor do capital e não do ser humano, do trabalhador. Então, assim, o que está aí por vir? Como é que você acha que o movimento sindical deve se preparar para esse momento? Então, Priscila, esse é um debate central que nós precisamos nos apropriar. O tempo histórico vai indicando que o avanço tecnológico ele é inevitável e é algo mais do que necessário para que a gente possa responder questões complexas de forma mais ágil, de forma mais célere. As potencialidades, elas evidentemente que existem, estão à disposição, mas isso também demanda tomada de posição, né? Segundo a Confederação Nacional da Indústria, e isso é parte da nossa técnica, da nota técnica da CTB sobre a indústria, ela vai revelar ali que em junho de 2019, o Brasil não tinha ainda ultrapassado 30% da fronteira da terceira revolução industrial. Ou seja, e nós já não estamos falando mais de terceira revolução industrial, nós estamos falando de indústria 4.0, nanotecnologia, inteligência artificial, tecnologia 5G. Né? Nós somos um tanto defasados, porque também quando a gente vai fazer a leitura da distribuição da pizza, você vai ver que o Brasil ainda localiza um percentual muito pequeno para ciência, tecnologia, inovação e logística. Então, eu penso que essa é a questão principal. Nós temos que disputar esse orçamento. Segundo, que está claro que a tecnologia, na sua concepção, ela não pode ser vista como algo que venha afastar as pessoas do trabalho, que venha servir à marginalização,
que venha servir à exclusão e à potencialização de um exército de miseráveis. Pelo contrário, nós vamos cada vez mais ter a exigência do trabalho formal, dado a possibilidade que uma ferramenta, um equipamento com grande capacidade tecnológica e de produtividade vai suprir aquela mão de obra. Eu posso falar para você que ao final da década de 80 nós tínhamos mais de 1 milhão de bancários e da noite para o dia vimos essa categoria reduzir a 600 mil. Você tinha um serviço, que era o serviço de compensação, onde todo aquele mundaréu de cheque era calculado manualmente e que da noite para o dia uma máquina passou a fazer toda a leitura dos cheques, a contabilidade. Então, assim, é claro que da forma abrupta que se introduziu a tecnologia, você demitiu, excluiu. Mas, assim, é fato, né? O avanço tecnológico ele vai ter que ser combinado a um problema principal, ou seja, o Estado precisa garantir a subsistência das pessoas. Então, você veja que isso não estou querendo inventar a roda. O artista plástico Rorá Vasco, ele foi o ilustrador do meu livro, Pedras no Caminho. Ele disse: Adilson, estava desempregado na Bahia, voltei para minha terra, voltei para a Finlândia. Aqui eu tenho que procurar emprego e tem uma declaração. A cada 2 meses eu tenho que procurar emprego 3 vezes. Se nessas 3 incursões eu não conseguir, eu tenho que apresentar ao Estado a declaração de que não consegui um emprego e eu vou seguir no seguro-desemprego. Então, assim, não há fantasma, né? É coisa concreta, é coisa efetiva. Nós vamos ter que potencializar, incluindo, né, evidentemente, que compete a todo o processo de mudança tecnológica, que os trabalhadores sejam parte dessa discussão. Eu acho que os conselhos de administração das empresas elas precisam reservar espaço para que os trabalhadores possam contribuir. Porque nós não estamos falando de um passado que eu diria que o posicionamento se deu de forma equivocada, porque a revolução industrial, da forma que se instaurou a máquina a vapor, suscitou um movimento. O movimento ludista na Inglaterra achava que o caminho ia ser quebrando as máquinas. Não há disposição da nossa parte de quebrar a máquina, né? Há disposição da gente discutir e dialogar de governo como é que nós vamos suprir. Está claro que o seguro de vida, o seguro-desemprego vitalício, ele vai ser uma necessidade. O avanço tecnológico ele vai exigir essa contrapartida. Ou seja, você vai produzir mais, ganhar mais, mas você precisa pagar esse custo social. Sim. Enquanto eu não retomo ao local de trabalho, à atividade laboral, eu preciso ter a minha sustentabilidade. É um pouco do exercício. O trabalhador uberizado, ele concebe as teses daquilo que o Tom Slee vai denominar de economia do compartilhamento como algo livre, liberal, que não se deve ter controle algum. Só que eu estou dirigindo. Eu caí da moto. Fiquei 6 meses. Quem vai garantir o sustento da minha família? Então, a materialidade, o trabalho é concebido sobre um tripé fundamental: saúde, assistência social e seguro. Não há como no capitalismo você abrir mão disso. Porque se abrir mão disso, você está fadado ao fracasso, né? Eu tenho o marido da minha prima, rodou Uber. Durante toda a pandemia, pegou o vírus, morreu. E deixou a minha prima com 3 filhos. Sem 1 centavo de seguro, de assistência. Então, assim,
Não há como sustentar essas teses. É por isso que o trabalho digno é o trabalho regulamentado. A regulamentação, ela serve a essa necessidade da gente responder esse avanço contemporâneo, que é inevitável, mas que precisa de regra, como tudo na vida. Perfeito, Adilson. Agradeço demais aí pelo tempo que você dedicou a gente, pelas suas colocações. Aí, em nome da equipe do Vermelho, eu agradeço. E, enfim, desejo aí um ótimo fim de ano para ti. Obrigadão. Não, ótimo, agradeço a você, Priscila, Elisa, toda a equipe do Vermelho. Na verdade, eu não agradeço. Quem agradece é vocês. São os 1.417 sindicatos filiados à nossa central, que com certeza tem muito prazer de ouvir as nossas mensagens, aquilo que a gente, de alguma forma, interage com o Vermelho, porque o Portal Vermelho tem sido, assim, um instrumento, diria assim, de grande valia para o processo formativo, contra a narrativa, né? É claro que a gente ainda tem graves problemas a ser enfrentados, e um deles me irrita muito é que o fato que nós não temos uma concessão pública que termina sendo renovada a todo tempo, né, as concessões públicas para satisfazer os interesses privados. Esses 7 grupos familiares que detêm os meios de comunicação, os grandes veículos. Então, assim, eu queria finalizar dizendo que a gente precisa enfatizar. Já passou da hora da gente ter uma concessão pública de interesse social, da gente ter uma rubrica para valorizar a blogosfera, a mídia alternativa. Tem dinheiro para a Globo, tem dinheiro para o Edir Macedo, tem dinheiro para o Silvio Santos. A RAI não tem dinheiro para a gente. Né? A gente não vai disputar um projeto nacional de desenvolvimento falando em carro de som. A gente tem que ter a Rede Povo de televisão, de mídias sociais, para interagir tudo, somar tudo num grande instrumento para disputar a narrativa. Nós ainda temos muitas insuficiências do ponto de vista da disputa da narrativa. O que a gente vai falar para o nosso militante do Vermelho, mas o William Bonner vai entrevistar algum capitalista aí no Jornal Nacional e ele vai ter toda e qualquer repercussão para ele falar o que bem quer, como foi, por exemplo, na greve do metrô, Sabesp e CPTM em São Paulo. O sindicato falou uma vez e o Tarcísio ficou na mídia o dia todo falando que a greve era política, que era um abuso, que tinha que multar, que tinha que prender, fazer acontecer. Então, esse projeto, eu penso que ele é mais do que necessário e eu sou enfático em dizer que não vou me calar frente a essa necessidade de dizer: ô Lula, usa a caneta, concessão pública de interesse social. Isso aí. Tamo tá junto. Ótimo.